Atenção, o Ministério Público interditou uma casa de apoio para idosos aqui em Maringá. As denúncias são de irregularidades sanitárias no local. De dezembro para cá, já foram várias ações, hein? Vamos ver a reportagem? Vem comigo, conta os detalhes, Adriana Cardoso. A casa de repouso estava sendo acompanhada pela Vigilância Sanitária, Conselho do Idoso e Ministério Público há 2 anos. Na última visita, os fiscais encontraram deficiência nos cuidados de enfermagem, mau armazenamento de medicamentos e falta de documentação. Além disso, recentemente, 6 dos 8 idosos atendidos pelo local foram contaminados por coronavírus. A partir da interdição, o dono tem 48 horas para realocar os idosos e 90 dias para regularizar a situação. Ele foi interditado, né? Então, como medida cautelar, foi feita uma interdição cautelar. Dentro do Código Municipal de Saúde, ele tem 90 dias para permanecer interditado e atender às exigências que foram feitas pela Vigilância Sanitária. A partir do momento que ele cumpre, pode sim ser feita a desinterdição quando numa reinspeção. Porém, após esses 90 dias, na finalização do processo administrativo sanitário, aí sim ele pode, como penalidade, ter uma interdição definitiva do estabelecimento. O representante do local informou que a interdição foi feita porque faltou apenas um documento e não pela alimentação precária. Ele disse ainda que os idosos que ainda estão aqui serão encaminhados para suas respectivas famílias dentro do prazo e que vai regularizar toda a situação do local para que seja reaberto o mais rápido possível. Segundo a Vigilância Sanitária, o motivo da interdição foi além da falta de apenas um documento. Seja na questão da parte de alimentação, questão do cumprimento do que estavam nos cardápios, do que estava sendo apresentado, né? Nas dietas especiais que tem que ser formulado para um idoso que pode apresentar hipertensão, diabetes, enfim. Na parte dos cuidados com o idoso, na assistência da enfermagem, até nas próprias atividades lúdicas, né? Talvez ali pintar, tocar, colocar música com o idoso, são atividades que têm que existir e que no momento das inspeções que foram feitas pela Vigilância Sanitária em todo um período, né, de fiscalização, ele não conseguiu comprovar para a gente esse acompanhamento. Em fevereiro, foi necessário intervenção judicial para que outra casa de repouso fosse impedida de funcionar. Essas fotos mostram o local em que cerca de 14 idosos viviam. No Paraná, tem 348 casas de repouso legalizadas. Em Maringá, são 15. Entre elas, apenas uma pública e 2 administradas por ONGs. O restante é particular. As mensalidades variam de R$ 2.000 a R$ 15.000. E mesmo assim, os fiscais encontram irregularidades. De dezembro até agora, 3 asilos maringaenses foram interditados e um clandestino fechado. Muitas das vezes, o principal foco foi a questão nutricional, falta de acompanhamento de nutricionista, falta de alimentos adequados e em quantidade suficiente aos idosos que lá se encontravam. Verificamos também inadequações na estrutura física, a questão principalmente de lavanderia, porque a lavanderia deve ser terceirizada ou industrial, e alguns idosos chegaram a apresentar lesões cutâneas decorrentes de infecção pelo mau manejo e higienização das roupas. Além, é claro, do falta do suporte de saúde mesmo, ou os locais não faziam o acompanhamento adequado da questão de saúde das pessoas idosas que lá se encontravam. E essas entidades quase nunca ou nunca ofereciam qualquer tipo de atividade ao idoso. O idoso passava o dia ali simplesmente sem fazer nada, porque não tinha nenhum suporte de fisioterapia, não tinha alguma atividade para eles, então eles ficavam ali apenas aguardando o tempo passar. Por lei, é direito do idoso ficar aos cuidados da família e, em último caso, procurar um asilo. E se os parentes optarem por contratar uma casa de repouso, precisam ficar atentos às condições do local. A instituição de longa permanência para idosos tem que atender exigências legais de estrutura física e de vigilância sanitária. A família faça buscas na entidade, exige os documentos das autoridades públicas, dos órgãos públicos, exige a inscrição da vigilância sanitária, inscrição no Conselho Municipal, a questão da licença também do predial, da fiscalização do local. E se
quiser, a família pode buscar o Ministério Público, que o Ministério Público faz o acompanhamento dessas entidades, para verificar se essa entidade não está respondendo a nenhum procedimento na promotoria ou alguma coisa que seja realmente grave, que impeça ou que indique que aquele local não é adequado para colocar o seu familiar. Tá aí.